Albert Einstein em companhia do deputado Jair Bolsonaro e do deputado Flávio Bolsonaro, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Eu agradeço muito ao deputado Bolsonaro, que vai falar pela primeira vez depois do atentado que sofreu sobre um fato sem precedentes na história brasileira. Um candidato com grandes chances de vencer a eleição foi esfaqueado durante uma manifestação popular a seu favor. Essas meninas aí que gravam vídeo com ele. Perguntar o seguinte, deputado: um episódio desse tipo, de tal forma dramático, muda a cabeça de qualquer pessoa exposta a esse tipo de violência. No seu caso, o que o senhor acha que mudou na cabeça? O que o senhor passou a pensar diferente? Eu entendo que esse atentado sim, que no meu entender foi algo planejado. O senhor acha que foi um atentado político? Esse atentado político, na minha opinião, porque me tirando de combate, você pega os 3, 4 próximos da relação, são muito parecidos. Queria saber o que o senhor sentiu no momento. O senhor comparou um soco no estômago, a sensação. A dor foi exatamente essa, né? A dor. Quando eu levei a pancada, eu pensei que um cara tivesse dado um soco, uma pedrada meio de longe. O senhor não viu o rosto dele? Não, o rosto dele não vi. Eu vi um vulto, não teria condições de desviar a cara dele, não teria condições. Tá. Eu vi que tinha um vulto que se aproximou e deu uma estocada. E quando eu caí, eu falava para o segurança, né? Foi uma porrada no estômago. Porque eu olhei aqui, levantaram a camisa, tinha um cortezinho, mas não sangrava. Foi uma porrada no estômago. Começou a passar o tempo, igual aquela bolada que tirava no futebol. E a dor não passava. E eles já estavam, os seguranças foram excepcionais, né? Os colegas meus da Polícia Militar, da Polícia Federal, tinha mais gente de outros órgãos, com toda certeza. Me levaram rapidamente para o hospital. Bem, o que eu fiquei sabendo lá no hospital? Na Santa Casa de Juiz de Fora. Aconteceu vários milagres, né? Primeiro o cara deu uma facada e rodou. Ele rodou para matar mesmo, o cara sabia o que estava fazendo. Daí já vem esse papinho que ele já foi açougueiro. Açougueiro, ajudante de pedreiro, já começa essas conversinhas todas aí, tá? E por questão de milímetros não atingiu veias aqui que não teria como eu resistir. Foram em 3 lugares no intestino fino e um no grosso, onde espalhou fezes por aqui tudo. Me levaram para o hospital. Eu não sabia o que tinha acontecido, né? Bem, resumindo, foi drenado mais de 2 litros de sangue, 35 pontos, levei aqui, abriram tudo, botaram tudo para fora. Me disseram que eu acordei 2 vezes durante a cirurgia, mas eu não estava sentindo dor, nada. E depois fiquei sabendo, quando eu acordei, que não sei se era noite ou madrugada, eu estaria sendo transferido para cá, para Albert Einstein. O senhor chegou a perder os sentidos lá? Não perdi os sentidos lá. Não perdeu os sentidos? Nem até chegar ao hospital. Era uma dor de uma pancada no estômago insuportável. O senhor teve medo de morrer? Sempre existe esse temor. Digo mais, não é por mim. Em quem o senhor pensou? Em primeiro lugar, na minha filha de 7 anos de idade. O senhor pensou nela, tem 7 anos. Ela, inclusive, me inspira na política, né? E, logicamente, depois na minha família como um todo. E sempre avisei a minha esposa que desde o evento até hoje ela está do meu lado, aqui em São Paulo, logicamente, depois na minha família como um todo, que poderia correr esse risco. O senhor achava que podia... Existia essa possibilidade, está certo? Porque eu estava abusando, né? Se você vê as tomadas de aeroporto, muita coisa poderia acontecer. E eu falava para o pessoal de segurança do meu lado, que essa possibilidade ia se aumentar a partir do momento que minha popularidade ia crescendo. Porque eu estou crescendo da onde, Augusto? Qual o tamanho do meu partido? Qual é o nosso fundo partidário? Eu costumo dizer, é verdade, quer ver? Você pontou aqui, tem 10 pessoas, 15 que trabalham comigo, a maioria voluntários. A minha equipe de política
ela é menor que a equipe da Polícia Federal, que por lei está à minha disposição. Deputado, o senhor acha que o autor do atentado, o Adélio Bispo de Oliveira, agiu sozinho? Eu acredito que não. Ele não é tão inteligente assim, não. Né? Com um ato como aquele, a tendência natural é ser linchado. Então ele foi para cumprir a missão, quase que na certeza que não seria como. Teria gente ao lado dele. E isso realmente, pelo que eu ouvi dizer, não tenho certeza ainda, a Polícia Civil lá de Juiz de Fora está bem mais avançada que a Polícia Federal. Porque o depoimento que eu vi do delegado da PF que está conduzindo o caso, realmente um depoimento para abafar o caso. Eu lamento o que eu ouvi ele falando, dá a entender até que age em parte como uma defesa do criminoso. Então, isso não pode acontecer. Eu não quero que inventem um responsável, longe disso. É que apurem o caso. Eu falar que tal partida, tal não sei o quê, não. Dá para apurar o caso, dá para apurar. Tem uma passagem dele pela Câmara, ou melhor, uma passagem falsa dele pela Câmara no dia 6 de setembro. Quando tu vai na Câmara, ô Augusto, você se identifica? Eu estou no anexo 4, no gabinete tal. É fotografado. É fotografado. Então, quem foi que... Isso seria um álibi no futuro. Se não fosse pego ali, não, ele esteve na Câmara. Então, a Câmara dos Deputados, estou também junto ao pessoal do meu gabinete. A Polícia Legislativa trabalha com muita lisura, tenho muita amizade. A imprensa tem que apurar. A imprensa tem que apurar. Sabe que tem parte da imprensa que tenta acalmar o negócio ali, né? Mas tem que apurar. Porque o que está em jogo é o poder. Eu chegando lá, nós quebraremos o sistema. Não é na ignorância, não. É na lei. É na lei. Deputado, aliás, que tipo de castigo o senhor acha que o seu agressor merece? É uma tentativa de homicídio, né? Tem que ser o que está na lei. No Brasil não existe pena acima de 30 anos. Agora, eu costumo dizer muitas vezes, tentativa de homicídio, ou seja, eu estou vivo por milagre. Por que a pena dele tem que ser abaixo de um homicídio em si? Vamos mudar isso no futuro, se Deus quiser, caso seja presidente. E mais ainda, acabarmos com progressão de pena. E não ficar dando ouvido a entidades de direitos humanos, que o presidiário vive em más condições. Quem estaria em péssimas condições de dia seria minha família se eu tivesse morrido. O senhor acha, para evocar argumentos invocados por adversários, que essa pregação do senhor contribuiu para a radicalização que teria levado a esse tipo de ato, de atentado? Como é que o senhor vê esse argumento? Essa pregação do senhor... Eu sou vítima daquilo que eu combato. Eu costumo dizer nas minhas máximas, né? Eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo do que o cemitério cheio de inocente. Eu tenho projetos em Brasília, muitos deles inspirados na legislação de alguns estados norte-americanos, como, por exemplo, a lei dos 3 crimes. Lá, Augusto, se o elemento comete 3 crimes, não interessa quais sejam, tem estados que começa com 25 anos, inafiançar não, sem progressão. Eu copiei esse projeto e botei 10 anos, vou lutar para que seja aprovado. Não tem cabimento. Você pega um elemento, às vezes, cometer um crime bárbaro aí você vai na ficha criminal dele, tem 50 passagens pela polícia. O cara cometeu 3 crimes, 10 anos sem progressão. Saiu, fez de novo, passa para 20. O ser humano só respeita o que ele teme. Se cometer crime, a punição é quase inexistente, há um estímulo para você ser criminoso. Um exemplo que tenho falado muito de uma deputada federal, uma japonesinha aqui de São Paulo. Ela teve uns 15 anos atrás o filho de 8 anos sequestrado e executado em cativeiro. Já imaginou alguém matando uma criança de 8 anos de idade em cativeiro? Você pai, você mãe, imagine uma situação dessa. O elemento foi pego logo depois. Era um ex-funcionário dela.
foi condenado à pena máxima, mas depois de 6 anos foi para o semiaberto. Estou vendo que o senhor está entusiasmado com o programa de governo aí, mas eu quero ainda resgatar esse fato. Eu posso dar, só para dar uma claro. Eu quero dar um depoimento aqui do sofrimento, da angústia nossa quando aconteceu. Eu ia te perguntar como é que foi vista a coisa do outro lado ali. Meu irmão Carlos, ao lado e do outro lado. Meu irmão Carlos está acompanhando meu pai direto nessa agenda, dando suporte para ele, pô, importantíssimo, né? E eu fiquei sabendo por um jornalista. Eu estava saindo da sessão na LERJ, me ligou, seu pai está bem? Eu fiquei sabendo que tentaram dar uma facada nele lá em Juiz de Fora. Você estava onde? Eu estava na LERJ. Aí quando ele percebeu que eu não sabia o que tinha acontecido, ele falou assim para mim, pode ficar tranquilo que, pelo que eu sei, não foi nada grave não. Foi um sentimento que eu não tinha sentido. Antes eu subi, fui no gabinete de um deputado, que eu estava indo para conversar com ele, um deputado evangélico. Rapaz, quando eu cheguei lá, tinha uns 15 pastores no gabinete dele. E eu não sei porque eu sabia, me deu uma vontade, eu comecei a chorar muito, explicando o que tinha acontecido, sem saber o que tinha acontecido, né? E aí, você não sabia? Não sabia, mas eu chorava com medo do que pudesse acontecer, mas tinha certeza que não ia acontecer o pior. Pressentiu? Tinha certeza que não ia acontecer o pior. Mas pressentiu que podia ser fez aquela oração, todo mundo ali, pela saúde dele. Eu entrei no carro, foram as horas mais longas da minha vida no trânsito, que era a véspera de feriado. E aí eu sabia assim, meu irmão tá lá com ele, tá bem cuidado, tá num bom hospital. E aí, mas eu fui me acalmando no caminho, né? Aí quando eu cheguei lá, que os médicos me explicaram o que era, é que eu falei assim, cara, foi milagre, esse cara não sabe o que aconteceu, né? Ele tava acordando meio grogue. Você achou que seu pai poderia morrer? Eu em momento algum achei que ele fosse morrer, em momento não. Algum. Eu tinha uma paz dentro de mim que isso não ia acontecer. Mas quando eu vi o que tinha acontecido, a gravidade, o que os médicos me contaram, e aí meu irmão me deu uma noção do que tinha acontecido também. E aí olha só o que esse cara me falou. Ele chamou perto, ele não tinha muita força para falar na hora. E aí ele me chamou pertinho da boca dele assim, né? Encostou o ouvido nele. Não foi com essas palavras, foi assim, se deram mal, tô vivo. O cara no momento desse não tá pensando na saúde dele, tá pensando no todo, no que ele representa. Então, eu tenho cada vez mais orgulho dele. Muito. E agora tá aliviado aí. É um choro de alívio, né? E certeza de que Deus está preparando uma coisa muito grande para o nosso Brasil e está usando o cara aí, com certeza. Deputado, o senhor costuma ser apresentado assim pelos adversários como um risco à democracia, né? Eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte, quer dizer, a democracia, o senhor vai defender a democracia acima de tudo? Que recado o senhor dá para quem duvida que o senhor seja um admirador do regime democrático? Esses caras que falam que são um risco para a democracia, na verdade, são um risco aos esquemas dele. Não vai ter mais indicação para BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, com esse critério. Botar lá a indicação de um amigo para que use essas instituições em causa própria. Isso vai deixar de existir. O exemplo mais claro foi o BNDES. Todo mundo sabe o que aconteceu lá. Então eu sou um risco, sim. Eu sou um risco àqueles que vivem pendurados em estatais do governo. Nós temos em torno de 150 estatais. Conversei com o Paulo Guedes, que rapidamente... Vai privatizar estatais. Eu falei, Paulo Guedes, nós vamos priorizar um estudo muito acurado, não vai fazer injustiça com ninguém. Mas algumas serão privatizadas, certamente. Vou dizer muitas, tá? No governo do PT, umas 50 foram criadas. Temos até uma estatal do trem-bala, eu não sei ainda. Isso. Tem lá algumas dezenas de apadrinhados ganhando uma fortuna por mês. A tal da EBN também é outra que você tem que olhar com muito carinho, porque é um orçamento de um pouco mais de 1 bi por ano, uma TV que ninguém assiste. E está lá, amigos do rei estão lá. Então, as estatais que são ociosas, com toda certeza serão privatizadas. Agora, existem estatais que são estratégicas. Tenho conversado com o Paulo Guedes, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica. Para mim, são estratégicas. Então, isso daí estão fora de cogitação. E mesmo assim, temos outras, você tem que ver o critério, o modelo para privatizá-la. Não é jogar para cima quem pegar pegou. Tem que examinar. E uma grande preocupação que nós temos. Nós não podemos ser
inquilinos de nós mesmos aqui no Brasil. Tem um país aí fora, China, que nós queremos manter relações comerciais com eles, sim, até há interesse por parte deles, mas não podemos permitir que a China ou qualquer outro país, em vez de comprar no Brasil, venha comprar o Brasil. Perfeito. Deputado, a ex-senadora Marina Silva diz o seguinte, que a prova de que as ideias do deputado Jair Bolsonaro não funcionam, a prova disso foi o próprio atentado, porque tanta gente protegendo não conseguiu impedir que o ataque acontecesse. A Polícia Federal falhou? O senhor notou falhas no esquema de segurança? O ambiente não tem como você ter um sistema de segurança perfeito. É um tumulto ali, né? Eu vejo pela televisão. E eu sempre falava com eles da possibilidade, né, crescente disso acontecer, tendo em vista o nosso crescimento junto à opinião pública. Então, eu não culpo a Polícia Federal, não. Eles até ajudaram muito com os policiais militares do Rio que estavam comigo lá. Isso vai evitar, evidentemente, esse tipo de manifestação. Não, eu até as eleições, eu estou em alta até o dia 31. Sim. E a recomendação, eu não posso sair de casa. Se eu levar um esbarrão na rua com a situação que eu estou aqui, pode botar tudo a perder. Então eu não posso ir para a rua, realmente. Eu peço a compreensão dos amigos. Pretendo, a partir do dia 1º, agora, em todo o horário eleitoral gratuito, fazer uma live e conversar com o pessoal sobre as eleições. A última que fizemos, chegou live, né? Ao vivo, está 275 mil pessoas presentes. Então está com uma aceitação muito boa, porque eles acreditam que a nossa proposta sempre é a verdade acima de tudo. E o Brasil também, né, como o nosso alvo principal, ninguém entende como um país que tem tudo como esse ser o que é. Se você olha para o Japão, Coreia do Sul, para Israel, olha o que eles não têm, olha o que eles são. Olha para cá o que nós temos, o que nós não somos. Agora, a solução disso passa pela não aceitação da indicação política. O senhor pode chegar à presidência sem equipe e sem gente até para compor o ministério. O senhor vai aceitar a adesão o que o senhor vai estabelecer como pré-requisitos para aceitar o apoio de outro partido? O senhor aceitaria do Centrão, por exemplo? Não vai existir isso aí, Augusto. Não vou dizer que tem bons parlamentares em vários partidos e tem gente honesta dentro da Câmara também, tá? Mas não será esse o critério, é a competência. Eu quero, por exemplo, um ministro da Ciência e Tecnologia voltado para a pesquisa, para a inovação. O senhor não sabe quem é? Ainda tem um nome de longe, né, que a gente pensa nele, não sei se seria o mais adequado ou não, tá certo, mas é um pouco inexperiente ainda, o nosso querido coronel da Aeronáutica, Marcos Pontes, um astronauta. Sim. Poderia ser uma pessoa para lá ou para compor o ministério, ou para compor. Então o ministério é importantíssimo. O que faz o jovem sair do Brasil? Falta de oportunidade aqui. Então você não pode ter uma pessoa nesse ministério. O senhor vai nomear por critérios, pelo critério da competência, é isso? Olha só, quando eu juntei 120 parlamentares, e vai aumentar esse número, que o meu partido, eu acho que vai fazer uns 30 deputados. Estou acreditando, um número modesto. Eu acho que vou ter o apoio de quem vota em mim, votar nos candidatos a federal, a senador, a estadual do meu partido. Eu acho que isso vai acontecer bastante. Até eu vou pedir para não votar no 17, votar no candidato, que tem uma cláusula de barreira aí. São Paulo, por exemplo. Não adianta o meu filho Eduardo, que deve ter 1 milhão de votos, junto com o voto de legenda, poder fazer 8 deputados federais. Esse federal tem que ter 30 mil votos, senão eu não tomo posse. Então ele tem que votar no candidato, e não no 17. Eu posso não ser o ideal, nem teremos nunca um ideal. Mas eu acho que o remédio para o momento, tendo em vista aos demais candidatos que estão aí, não teria outro remédio no momento. Para a gente buscar o ponto de inflexão e fazer uma política de verdade no Brasil. E essa maneira de não aceitar indicações políticas, como tenho conversado com parlamentares, é uma maneira de resgatar, buscar o resgate da credibilidade do deputado. O senhor não vai aceitar?
Não tem como aceitar. Você pode ver. O Onyx Lorenzoni, por exemplo, no meu entender, seria um excelente chefe da Casa Civil, mas não é indicação partidária, mérito dele. Ele vestiu essa camisa comigo, tá ok? Ele também passou por um momento difícil a vida dele, não questão de saúde, né? Então, é uma pessoa que é adequada para estar lá. Não é que a gente vai dar as costas ao parlamento, não quero papo com ninguém, não, nós queremos atender o parlamentar. Uma das coisas que o parlamentar sempre reclama em Brasília, o orçamento para as emendas individuais, ele é impositivo. Vai ter que sair, Augusto. Antigamente, ele não era impositivo, né? Era autorizativo. Daí o governo chantageava. Queria aprovar algo salgado, chamava a bancada que interessava e liberava recursos. A imprensa divulgava aquilo com o maior estardalhaço e com razão. Quando aparece alguém que fala que quer acabar com isso, a grande mídia não dá bola para isso aí. Então, o que os parlamentares querem? Vão ter suas emendas liberadas o mais rápido possível, porque ou muda a lei, ou eu libero. A liberação, então, não vou querer chantagear parlamentar para nada. Perfeito. Deputado, vamos encerrar a entrevista até por cuidados médicos. A senhora ainda está convalescendo, está em boa forma, mas convalescendo. Eu queria terminar perguntando o seguinte, o senhor acha que o Brasil, hoje, de modo geral, precisa se tornar mais tolerante? O ambiente está muito radicalizado. Que recado final o senhor dá sobre esse quadro brasileiro? Eu vou falar o Brasil. Há uma certa potencialização em cima disso também. É a pregação da luta de classe imposta pelo PT. Agora, logicamente, isso vai da educação do povo, né? A nossa educação leva para, quanto melhor for, leva para o fim da intolerância. Fim da intolerância. Isso é natural. As provas internacionais do PISA, entre outros aqui, você vê que o Brasil não vai bem na educação de há muito tempo. Você tem que investir nisso para jogar na ponta, tá? Agora, da minha parte, eu nunca preguei ódio. Eles dizem que eu prego ódio. Você não... Eu vi uma matéria dizendo: o Bolsonaro agride gays, negros, mulheres. Me aponte um áudio meu agredindo quem quer que seja. Uma imagem minha agredindo. Jogam e eu tenho que me explicar a vida toda sobre isso aí. É a minha família, minha nova família. Estou indo para 11 anos de casado com a senhora Michele. O pai dela é o Paulo Negão. Nossa família. E 11 anos atrás ninguém falava de Jair Bolsonaro. Era apenas uma figura lá do Baixo Clero que dava umas caneladas lá na Câmara. Lá. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Eu quero agradecer a todos vocês, em especial Augusto Nunes nesse momento, a população pela confiança, pela simpatia, agradecer pelas orações, vocês foram excepcionais. Realmente os médicos dizem que eu estou vivo por uma obra de Deus, um milagre aconteceu. E vamos juntos mudar o destino do Brasil. Tá ok? Eu sei que existem milhares de pessoas pelo Brasil melhores do que eu. Mas no momento você tem aí, se não me engano, 13 candidaturas, não é isso? Isso. Você não foge, você não pode votar no Augusto Nunes, você não é candidato. Você tem 13 nomes aí. Analisa, não se abstenha, não se omita. Eu sei que você está muito decepcionado com política, mas a chance é essa. Se continuar alguém do Centrão ou do PT, você sabe qual é o destino. Estamos exatamente no mesmo barco. Vamos mudar o Brasil, sim. Acredito em Deus, acredito em você, acredito no potencial do ser humano brasileiro e acredito que juntos, unindo o Brasil, sem essa história de divisão de classe, jogar cor de pele para um lado, outra cor do outro, opção de um lado, não sei o quê, gênero. Vamos unir o Brasil. Na economia, vamos desburocratizar, desregulamentar. A proposta do Paulo Guedes do imposto de renda, até falei, está sendo ousada. A proposta dele é o seguinte: quem ganha até 5 salários mínimos não paga imposto de renda. E dali para frente, uma líquida única de 20%. A União perderia arrecadação, sim, mas o gás que você daria para as empresas
para os comerciantes, produtores rurais, para empregar gente, desonerando a folha de pagamento, compensa muito. A Inglaterra fez um plano semelhante há 20 e poucos anos atrás. Com o Trump agora ele fez a mesma coisa. Se não me engano, está baixando para 20% o imposto das empresas, né? Isso. Então, deu certo. Não precisou mais exportar empresas para país vizinho mais ao sul ali para produzir alguma coisa. As empresas estão voltando para os Estados Unidos e vamos mexer na economia nessa hora, sem sacrifício para ninguém. Se o alíquota de 20% estiver alto para alguns, eu converso com o Paulo Guedes. O Paulo, em vez de ser acima de 5, 20, até 10, 15, dali para frente, resolve essa parada aqui. Eu só falei uma coisa, Paulo, no final eu quero uma coisa, que a União arrecade menos. Muito bem, muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Flávio. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, depois da exibição aqui em primeira mão da entrevista exclusiva do meu compadre Augusto Nunes com o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro. Mais de 200 mil pessoas assistindo em streaming, somando aí YouTube, Facebook, sem nem contar o Twitter, a audiência de TV aberta aqui na Jovem Pan. Augusto Nunes, suas impressões? Eu gostei da entrevista, acho que o público gostou. A entrevista, a Jovem Pan saiu na frente, né? E a conversa foi bastante reveladora. Ele está em bom estado e está com todo o gás, né? É isso aí, vamos comentar tudo em detalhes já. Você que está assistindo essa entrevista em primeira mão aqui na Jovem Pan, aproveite e se inscreva no canal de YouTube de Os Pingos nos Is, em jp.com.br/pingadas, ou então é só procurar ali na busca, ou você que já está assistindo no YouTube, é só clicar naquele botãozinho e inscrever-se. A gente volta já para resumir a entrevista de Augusto Nunes com Jair Bolsonaro e comentar em detalhes para você. Até já. Os Pingos nos Is. O time de comentaristas da Jovem Pan se reúne toda sexta-feira. 90 minutos de debate sobre as eleições. Vamos discutir, explicar e analisar o noticiário político para ajudar você a entender essa disputa. Essa é uma das mais, se não for a mais importante eleição da história republicana brasileira. Toda sexta-feira, às 4 da tarde, ao vivo, na Jovem Pan e no nosso canal no YouTube. Pra cima deles. Os fatos mais importantes do Brasil e do mundo estão reunidos todos os dias aqui no Giro de Notícias da Jovem Pan. Os nossos vídeos de até 3 minutos reúnem tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Então já sabe, não deixe de acompanhar as redes sociais da Pan e se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan News. Os Pingos nos Is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. A gente acabou de exibir especialmente no primeiro bloco de hoje a entrevista estamos de Augusto com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil com da República, Jair Bolsonaro, diretamente do Hospital Albert Einstein. Entrevista realizada hoje pela manhã. Augusto Nunes, como é que estava o clima lá no hospital? Estava mais tranquilo? Porque antes, logo depois da facada, tinha muita gente entrando e saindo, depois houve até uma proibição de frequência. Como é que estava? Estava tranquilo, né? Eu cheguei por volta de 11 horas. Ontem ele tirou metade dos pontos, vai tirar a outra metade amanhã. Estava bem animado com isso. A entrevista a equipe da Jovem Pan montou em 10 minutos ali no quarto o aparato ali para transmissão, para gravação. E os médicos tinham aconselhado o Jair Bolsonaro a falar só 5 minutos, porque ele poderia se sentir mal. E ele disse, olha, talvez depois de 5 minutos eu tenha de interromper. Eu falei, senhor, dá um sinal, se não estiver bem para prosseguir, ou então prosseguimos. E como vimos, ele estava com suficiente disposição para ir além até dos 25 minutos, 26 que nós gravamos. Eu achei que era um tempo bastante razoável, porque o meu objetivo era falar bastante do atentado, porque ele não tinha comentado ainda, né? Desde que aconteceu, ele estava sem falar sobre isso.
e também falar sobre as questões presentes. Foi isso que aconteceu. É isso aí, Augusto Nunes. Estamos ao vivo para a internet e para São Paulo. Já vamos entrar na rede Jovem Pan. Vamos, Andrezão, solta aí. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Salve, salve! Agora sim, continuamos ao vivo na Jovem Pan para todo o Brasil e para todos os brasileiros que acompanham o noticiário político e cultural brasileiro por meio do nosso programa Os Pingos nos Is. Agora sim, estamos ao vivo na internet, em São Paulo, para toda a rede Jovem Pan, todas as afiliadas em todo o Brasil. Exibimos então no primeiro bloco a entrevista do Augusto Nunes com o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. Mais de 200 mil pessoas ligadas no streaming da Jovem Pan, no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Quer dizer, sem nem contar o Twitter, já tinha mais de 200 mil audiência de TV aberta. E o Bolsonaro, Augusto, falou primeiramente da pancada insuportável que ele sentiu no estômago. Depois ele falou que sempre existe esse temor, e não é por mim, o temor do risco de morte. Em primeiro lugar, ele falou da filha de menos de 10 anos de idade. 7 anos. 7 anos. A Polícia Civil estaria mais avançada do que a Polícia Federal. Ele deu a entender isso, não sei a que pé anda exatamente essa investigação. Aí ele aproveitou para erguer a bandeira dele contra a criminalidade, falou da tentativa de homicídio, que tem que ser o que está na lei, que no Brasil não existe pena acima de 30 anos. E aí perguntou por que a pena dele, se referindo ao Adélio Bispo Oliveira, que o esfaqueou, tem que ser abaixo de um homicídio em si. Então ele apresentou a ideia dele de acabar com a progressão de pena sem dar ouvido a entidades de suposta defesa de direitos humanos. E aí o Bolsonaro disse que quem estaria em péssimas condições seria a família dele, caso ele morresse. E o Augusto perguntou a respeito das pessoas que tentaram dizer que violência gera violência, e o Bolsonaro respondeu: eu sou vítima daquilo que eu combato. Eu costumo dizer nas minhas máximas: eu prefiro cadeia cheia de vagabundo do que cemitério cheio de inocentes. E aí, Augusto Nunes, o que você achou a respeito dessas respostas? Eu achei que ele manteve a coerência, né, da sua pregação. Eu gostei do que ele falou sobre tolerância. É a hora de mais tolerância, né, de respeito às regras democráticas. Eu acho ele tem ele acha que o agressor não agiu sozinho, ele acha que teve ajuda de pessoas, ele quer que seja investigado até o fim esse caso e que seja aplicada a lei. Ele me pareceu, ele está evidentemente emocionado, né, com o episódio. Quando ele relata o episódio, ele ainda fica emocionado. O filho dele, que acompanhou a entrevista, também se emociona compreensivelmente. E acho que o Brasil pode ver como é que ele está e o que ele está pensando, né? Ele me parece muito seguro. Evidentemente tem acompanhado, não tratei disso especificamente, mas ele tem acompanhado as pesquisas e tem visto o que acontece e também as manifestações que ocorrem, apesar da ausência, né, do candidato da campanha de rua. Ele também comentou que vai ter alta até o dia 30 e não vai poder voltar ao corpo a corpo, também por motivos óbvios, mas pretende participar de debates, isto sim. Também revelou aí de passagem que, se ele for eleito presidente, o Onyx Lorenzoni tem muita chance de assumir a chefia da Casa Civil. E também citou o nosso astronauta, o Marcos Pontes, como um provável ministro de Ciência e Tecnologia. E me pareceu também muito dedicado a essa montagem do programa, o detalhamento de programas em outras áreas. Ele deve estar aproveitando o tempo que ele está no hospital para isso aí. Mas eu acho que ele já passou pelo pior, fisicamente. E sobre aqueles que dizem que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, o Bolsonaro respondeu: eu sou um risco aos esquemas deles. Aí ele falou que não vai ter mais esse negócio de indicar amigo às estatais em causa própria, esse papo de amigos do rei. E aí ele falou das estatais que estão ociosas, que serão privatizadas, mas que Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, por exemplo, são estratégicas, então para ele está fora de cogitação a privatização dessas estatais. Depois falou da China, falou também que não culpa a Polícia Federal
Federal pelo que aconteceu com ele, pela facada que ele recebeu do Adélio Bispo de Oliveira. Ele falou que não tem como se ter um sistema de segurança perfeito e ele disse também que não pode ir para a rua agora, nessa reta final de primeiro turno, pediu a compreensão dos amigos e falou em fazer novas lives, novas transmissões ao vivo em redes sociais, que as primeiras foram um sucesso, com centenas de milhares de pessoas assistindo. E acabou de sair, José Maria Trindade, antes de passar a palavra para você, o resultado de uma pesquisa Ibope, enquanto a gente estava terminando de exibir a entrevista com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ficou em 28% das intenções de voto, Fernando Haddad cresceu 3 pontos e manteve o segundo lugar, está com 22%, Ciro Gomes já aparece 11 pontos atrás do segundo colocado, Fernando Haddad, com 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 8%. Marina Silva derreteu, está com 5%. Álvaro Dias, antes do Álvaro Dias, João Moedo, do Partido Novo, tem 3%. Álvaro Dias e Henrique Meirelles, os dois têm 2%. E aí, Guilherme Boulos tem 1% e os outros, João Goulart Filho, do PPL, José Maria Imael, DC, Vera Lúcia, do PSTU e Cabo Daciolo, do Patriota, todos com 0%. Votos brancos e nulos, 12%, não sabem ou não respondeu, 6%. Então, somando aí os eleitores sem candidato, dá um total de 18%. Repetindo, então, só quem está nas cabeças, Jair Bolsonaro, 28%, Fernando Haddad, 22%, Ciro Gomes, 11%, portanto, 11 pontos atrás do Haddad. José Maria Trindade, suas considerações sobre a primeira entrevista filmada de Jair Bolsonaro para um veículo de comunicação aqui para a Jovem Pan. Pois é, parabéns, Augusto, uma entrevista oportuna e muito bem feita, mostrou claramente ali, olha, Felipe, tirou qualquer possibilidade, a ideia de que o Bolsonaro não está bem, ele está corado, 100% lúcido, incrivelmente, sabendo que tudo o que aconteceu, o que está acontecendo. Ele ainda está evidentemente debilitado fisicamente, ele sabe da sensibilidade que é o momento e por isso não vai se misturar no povo. Ele falou lá um esbarrão, e ele tem razão, o esbarrão poderia abrir um ponto, sei lá, e indicando que ele deve receber alta agora no dia 31, né? E a partir daí ele fará uma campanha mais de casa, né? Bolsonaro mostra claramente de que ele sabe o que está acontecendo, já começa a definir ali as linhas do futuro governo dele, dando inclusive nomes, que é uma coragem, antes da eleição apontar nomes, né, já é um ato de coragem, mostrando, portanto, que o governo não terá nenhum acordo com o Congresso Nacional. Se isso traz o ponto negativo de que será um candidato sem acordo no Congresso Nacional, mostra também que o atual momento é de que o eleitor não quer candidato que tenha possibilidade de acordo com o atual Congresso Nacional que está aí. Na minha opinião, a entrevista foi definitiva para afastar qualquer possibilidade e boatos de que ele não vai bem, de que ele não está não sei o quê. Não, está corado, está bem, 100% consciente e ali aberto. Parabéns, Augusto, uma bela entrevista num momento oportuno. Agora, o momento é oportuno também para essa pesquisa do Ibope, confirmando de vez Bolsonaro com 28%, somando ali, combinando com as outras pesquisas, mostra que esta é a realidade. E, segundo técnicos, ele está a 2 pontos percentuais, né, de ganhar no primeiro turno. Eles dizem que com 30%, 31% já dá vitória no primeiro turno. Os outros se desfazendo e confirmando, portanto, incrível, mas Fernando Haddad aí como o segundo e a possibilidade de os dois no segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Zé Maria está falando aí 30%, porque aí seriam votos válidos, né? Quando se tira todos os votos 50% brancos, dos votos válidos. Exatamente. A gente vai detalhar daqui a pouco a pesquisa do Ibope. A gente precisa chamar uma janela de comercial agora e volta já. Os pingos nos is. O time de comentaristas da Jovem Pan se reúne toda sexta-feira. 90 minutos de debate sobre as eleições. Vamos discutir, explicar e analisar o noticiário político para ajudar você a entender essa disputa. Essa é uma das mais, se não for a mais importante eleição da história republicana brasileira. Toda sexta-feira, às 4 da tarde, ao vivo, na Jovem Pan e no nosso canal no YouTube.
pra cima deles. Olá, eu sou Denise Campos de Toledo e estou aqui para convidar você para acompanhar diariamente, de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, o Jornal Jovem Pan. Muita informação para você no meio do dia, quando tudo está acontecendo na política, na economia, nos esportes, na sua cidade. Fique muito bem informado. E não esqueça, se inscreva no nosso canal, no Jovem Pan News, no YouTube. Assim você fica ligado direto na nossa programação. Te espero. Os fatos mais importantes do Brasil e do mundo estão reunidos todos os dias aqui no Giro de Notícias da Jovem Pan. Os nossos vídeos de até 3 minutos reúnem tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Então já sabe, não deixe de acompanhar as redes sociais da PAN e se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan News. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz todos os dias 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. E um deles é o da Vera Magalhães, que está comigo aqui no estúdio. Eu, aqui de São Paulo, debato os principais assuntos da política com Carlos Andreazzi e Marcelo Madureira, direto do Rio de Janeiro. E com esse time campeão, não tem frescura. Se a gente discorda, debate, fala mesmo. Se tiver que brigar, briga. Mas na democracia funciona assim. Na Líbia isso não acontece, na Venezuela tampouco. Não, eu acho que não. Não compartilho muito da opinião do Andreasa. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E para assistir ao 3 em 1, é só você ir no nosso canal no YouTube, JP 3 em 1. E não esqueça de se inscrever, hein? Você que está acostumado a ouvir o Jornal da Manhã, o mais tradicional do rádio, sabia também que pode nos assistir pela internet? As notícias do dia, a análise dos nossos comentaristas, tudo na tela do seu computador, do seu celular e até da sua televisão. Assista pelo canal Jovem Pan News no YouTube e também no Facebook. Jornal da Manhã de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas, com imagens na internet. Esse é o canal Jovem Pan News no YouTube. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV. Participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo e lá de Brasília, José Maria Trindade. A gente deu então o resultado do Ibope, Jair Bolsonaro aparece na frente com 28%, Fernando Haddad 22%, Ciro Gomes 11%, Geraldo Alckmin 8%, Marina Silva 5%, João Amoedo 3%. Mas mais cedo saiu outra pesquisa do BTG Pactual, em parceria com o FSB, e Jair Bolsonaro estava na liderança com 33% das intenções de voto. Então reparem na diferença que a gente sempre comenta aqui em Os Pingos nos Is de uma pesquisa para outra. Bolsonaro com 28% no Ibope, que saiu agora há pouco, e de manhã estava com 23% das intenções de voto. Quer dizer, duas pesquisas divulgadas no mesmo dia e com uma diferença de 5 pontos do líder de uma pesquisa para outra. O Fernando Haddad, na pesquisa BTG, estava com 23%, ele que saiu com 22% no Ibope. É um salto de 7 pontos percentuais em relação à pesquisa da semana passada. No Ibope eu disse, se não me engano, que ele cresceu 3%. Então tem umas diferenças aí de crescimento, mas o Haddad está mais ou menos igual, 23% em uma e 22% na outra. Em seguida vinham embolados Ciro Gomes com 10% e Geraldo Alckmin
com 8. No Ibope, o Ciro tem 11, Alckmin 8. Aí está mais parecido. E a Marina Silva no BTG apareceu com apenas 5%, sendo que no Ibope ela está com essa mesma porcentagem aí de intenções de voto. E o João Amoedo atingiu 3 no BTG, assim como está no Ibope. Então, esses números estão equivalentes com Álvaro Dias também com 2% nas duas pesquisas. E teve também a pesquisa do Instituto Paraná, em parceria com a Jovem Pan, realizada apenas entre os eleitores do estado de São Paulo. Nela, Bolsonaro aparece isolado em primeiro com 30,4%. No levantamento anterior, o deputado aparecia com 23,1%. Isso é só aqui no estado de São Paulo, repito. Fernando Haddad dobrou as intenções de voto de 7,3% para 14,7%, depois, evidentemente, que assumiu a cabeça da chapa petista no lugar do presidiário inelegível Lula, e agora o Haddad está tecnicamente empatado com o Alckmin com 14,4%. Então, aqui no estado de São Paulo, reduto eleitoral do Geraldo Alckmin, ex-governador que deixou o cargo para se candidatar à presidência da República, o Bolsonaro tem mais do que o dobro das intenções de voto do Alckmin e também das intenções de voto do que o Haddad. Ele tem mais, na verdade, do que a soma do Haddad com o Alckmin aqui no estado de São Paulo. E o Ciro Gomes aparece em seguida com 7,9 pontos, Marina Silva tem 5 e João Amoedo 4,4%. Reparem que o presidenciável do Partido Novo tem um pouco mais de pontuação aqui no estado de São Paulo do que a média nacional dele, da pesquisa do BTG e do Ibope, em que ele saiu com 3%. Aqui em São Paulo ele tem 4,4%. Então, Bolsonaro, Augusto, na liderança no Ibope com 28% e mais cedo estava com 33%. Tem essa diferença, mas parece que está com um pé lá no segundo turno. Eu não tenho a menor dúvida, eu acho que o Zé Maria resumiu bem o quadro. Eu acho o seguinte, que ele tem uma vaga, vamos fazer de novo observações aqui, constatações, né? Não adianta brigar com os fatos, eu vou me ater ao que é visível, quase tangível, aí para qualquer observador menos desatento. Bolsonaro está garantido no segundo turno, não tem a menor dúvida, e tem chance de ganhar no primeiro turno. A queda do Geraldo Alckmin em São Paulo, sobretudo, ou a alta do Bolsonaro, mostra que está havendo, até no estado que seria o reduto do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, uma migração grande de eleitores do Alckmin para o Bolsonaro, que passou a ser visto por muita gente como o anti-PT. O homem que pode derrotar o PT. É isso que está acontecendo. O Ciro, ele já aparece em algumas pesquisas com um número mais baixo, ele está perdendo o status aí de uma opção viável, né? Um caminho do meio, até porque não é caminho do meio nenhum. E eu acho que o que existe é a possibilidade de o Haddad chegar ao segundo turno, mas não se permanecerem essa velocidade e esse volume de transferência de votos do Lula para ele. É baixo. Quanto a projeções para o segundo turno, eu nem comento, porque é uma outra eleição. Muda tudo. Depende de quem vai, bobagem, a gente fica perdendo tempo agora. Agora é ver quem é que vai chegar. Resumindo, o Bolsonaro garantiu a sua vaga no segundo turno e, como lembrou o Zé Maria, os números indicam que se houver o voto útil, né, que beneficia o antipetista mais bem colocado, o Bolsonaro tem chance sim de ganhar no primeiro turno. José Maria Trindade, suas considerações. Olha, Felipe, um ponto importante para se avaliar uma pesquisa é definir ali trajetórias, né? E a trajetória do Bolsonaro foi de crescimento, chegou a 28% e manteve o 28%. É muito num quadro desse, né? E a trajetória de alta do Fernando Haddad, que saiu de 4%, chegou a 22%. E a trajetória do Ciro Gomes, e de Marina, e de Alckmin, de estacionamento à queda. É um momento importante porque, a partir de agora, a sobrevivência política fala muito alto nos estados, né?
E os governadores, os candidatos ao governo, os candidatos a deputado e a senador estavam esperando exatamente essa pesquisa para decidir ali sobre esta aliança com Geraldo Alckmin. Ele já estava sendo escondido em várias campanhas eleitorais, inclusive em Minas Gerais, viu? Ele está lá invisível na campanha do Anastasia. E os deputados não querem carregar um peso, já que assim se tornou o candidato Geraldo Alckmin. Então, uma pesquisa importante, no momento oportuno, muito importante, e é uma indicação clara de que a partir de agora é polarização, né? É uma polarização mesmo. Estamos a menos de 14 dias das eleições, né? Do primeiro turno, é muito importante. Então, agora é isso mesmo, esta é a cara da nova eleição. Se houver a confirmação desse estado, será uma disputa acirrada e uma campanha muito violenta, viu? É isso aí, Zé Maria Trindade. Mas, para não dizer que não falamos das flores ou dos espinhos, depende da visão de quem tem, nas simulações de segundo turno, que a gente sempre aqui ponderou, dizendo que o segundo turno é uma outra eleição, porque aí divide o tempo de TV entre os candidatos de uma forma igualitária, recomeça aí a disseminação de narrativa por cada chapa, mas nas simulações de segundo turno do Ibope, o Bolsonaro passou a perder para todos os adversários, com exceção de Marina Silva, com quem empata. A rejeição a Bolsonaro passou de 42% para 46% em uma semana. A seguir, no ranking da rejeição, parcela do eleitorado que diz não votar no candidato de jeito nenhum, aparecem Fernando Haddad com 30%, Marina 25%, Alckmin 20% e Ciro 18%. Só que como a gente tem mostrado todos os dias aqui em Os Pingos nos Is, seja qual for o resultado que sai numa pesquisa nova, existe uma disparidade enorme entre os rankings de rejeição de acordo com os institutos de pesquisa. Porque Alguém tem tá vários errado, hein? que colocam a Marina Silva como a mais rejeitada, em segundo o Alckmin, aí em terceiro o Bolsonaro já quase que empatado com outros, o Haddad um pouquinho atrás, mas deixando claro que ele é menos conhecido da população. E nessa pesquisa do Ibope está aparecendo o Bolsonaro com 46% e o Haddad 30% e Marina 25%. Marina que tem 60% em outros institutos de pesquisa. Então realmente fica muito difícil acreditar nessa medição de rejeição e nas projeções de segundo turno. E o Bolsonaro já apareceu ganhando no segundo turno, já apareceu em empate técnico no segundo turno, agora aparece perdendo, com exceção da Marina Silva, mas a nossa visão é mais ou menos a mesma, né, Augusto? Fica difícil de projetar. É muito difícil e eu acho que a gente deve se ater ao primeiro turno, que é o que a gente está fazendo agora, né? Exatamente. Na verdade, Felipe, a indicação aí da trajetória, que eu insisto, né? A trajetória de uma pesquisa, ela é muito importante, né? E essa trajetória indica a rejeição para quem é o preferido, né? Ninguém está rejeitando o Cabo Daciolo, que está lá com 12% de rejeição, não sei nessa pesquisa, em outras sim. Claro. Porque ninguém quer votar e não oferece nenhum perigo e não é competitivo. Então a rejeição em queda, não significa que as pessoas admitiriam votar no Cabo Daciolo. E a gente vê que como sobe o Haddad ali de 16 para 23, 29, chegando a 30% de rejeição, é a proporção exata em que ele sobe também na preferência do voto. Então é tradicional, os eleitos têm sim uma rejeição forte e o Bolsonaro subiu a rejeição, assim como subiu também a sua intenção de voto. Então é natural, não existe unanimidade e a rejeição não inviabiliza nenhum candidato, não. É isso aí. Conforme os candidatos ganham protagonismo na porcentagem de intenção de voto, a tendência também é que a rejeição vá subindo, como está acontecendo também com o Fernando Haddad, que está crescendo aí nessa porcentagem no primeiro turno. A gente vai para mais um intervalo comercial e volta já com Os Pingos nos Is, edição especial de hoje, hein? Até já. Os Pingos nos Is. Esse é o canal Jovem Pan News no YouTube. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país, além dos seus programas favoritos da Jovem Pan.
Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente estiver no ar. Jovem Pan News, informação, credibilidade e o melhor time do jornalismo. A primavera começou quente na maior parte do Brasil e com muita chuva no sul do país. Estas são as imagens de satélite de hoje pela manhã, com o céu bem carregado no Rio Grande do Sul, onde ainda tem mais água para cair. Amanhã, a terça-feira, vai ser mais um dia de muita chuva no Rio Grande do Sul. Também deve chover nesta faixa que vai do Paraná até grande parte da região norte do Brasil. E tem previsão para uma chuva bem isolada ao longo da faixa leste do Nordeste. Nas outras áreas, a expectativa é de tempo firme, com sol e temperatura lá no alto. Na verdade, vai fazer calor na maioria das regiões brasileiras. Só no Rio Grande do Sul é que, por causa do mau tempo, a temperatura fica mais amena. O dia vai começar com 13 graus em Porto Alegre, onde à tarde a máxima não vai passar dos 22 graus, mas em Campo Grande vai fazer 35 graus e em Palmas a máxima prevista é de 37 graus. Na cidade de São Paulo, a terça será mais um dia de sol e calor. Aliás, poderemos ter mais uma vez uma das temperaturas mais altas do mês de setembro. A máxima prevista é de 34 graus. Na quarta-feira também vai esquentar. Tem previsão de chuva, mas é aquela chuva na forma de pancadas no fim do dia, algo bem natural para a época do ano. E antes de chover, a temperatura chega aos 33 graus. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Os fatos mais importantes do Brasil e do mundo estão reunidos todos os dias aqui no Giro de Notícias da Jovem Pan. Os nossos vídeos de até 3 minutos reúnem tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Então já sabe, não deixe de